E aí, pessoal, tudo bom? Olha quem chegou. Aulinha, soluções, exercício. Guga, essa aula é legal? Muito legal, muito legal. Então, vamos lá, vamos aqui começar falando das questõezinhas que eu disse a vocês que a gente ia resolver, não foi? Então, bora lá, tem questão de todo gosto. Vê que bonitinho. Guga, diz. Tu vai resolver? Não vou não. Ó, ele diz aí, admita que a solubilidade de um sal aumente linearmente com a temperatura. Bem importante esse dado que ele está dando aí, tá? Aí ele diz, a 40 graus Celsius, pessoal, o primeiro dado aqui, a 40 graus Celsius, 70 gramas desse sal, 70 gramas do sal é o soluto. Concorda comigo? 70 gramas é o soluto. Aí ele diz, originam 420 gramas de solução. 420 gramas de solução. Pessoal, preste bem atenção. Se o soluto mais o solvente faz a solução, não é verdade? Se eu tenho 70 gramas de soluto, mas a minha solução toda é 420, então quanto é a água? Quanto é o solvente? A solução que é 420 menos os 70. Então, vai dar quanto? 420 menos 70, eu acho que dá 350 gramas, não é isso? Guarda isso. Aí ele diz, elevando-se a temperatura dessa solução para 80 graus Celsius. Vê bem, a saturação da solução é mantida, vê bem, é mantida. Se eu fizer o que, pessoal? Aí, ó, elevando-se para 80, a saturação é mantida, adicionando 70 gramas de sal. Então, eu vou ter quanto de sal? Eu tinha 70, vai anotando aí, vai. Com 70 mais, eu vou ter 140. Aí, quanto é que eu vou ter de solução? Aí, agora, eu botei mais 70, vai ser 490, né, gramas de solução. Só que tem um detalhe. O solvente continua sendo quanto? Muito bem. Continua sendo 350, porque você não mexeu no solvente. Você só colocou soluto. Aí ele diz aí na questão, vê, quantos gramas desse sal são dissolvidos em 50 gramas de água? Ele quer na questão em 50 gramas de água. Só que ele quer uma temperatura de quanto, pessoal? De 60 graus Celsius. E é importante você lembrar que ele falou o quê? Que a gente ia ter uma variação linear. Não é isso? Então, vem cá para eu fazer a questão contigo. Ó, só lembrando aqui, ó, enquanto estava lendo, eu estava anotando. Então, veja, pessoal, eu vou fazer assim. A 40 graus Celsius, que é o meu primeiro momento aí que ele falou, eu tenho quanto? Eu tenho 70 gramas do soluto, enquanto em 350 gramas do solvente, certo? Mas olha, ele quer em 50 gramas do solvente. Ele quer em 50 gramas do solvente. Olha aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Ele quer em 50 gramas do solvente. Então, eu vou achar todo mundo para 50. Então, aqui é X. X é o quê, pessoal? 50 vezes 70 dividido por 350. Aqui, ó. Aqui dá 7, né? 70 por 7 dá quanto? 10 gramas do soluto em 50 gramas de solvente, que é o que ele pedia. Isso a 40 graus. Agora, a outra dica que ele me deu foi a 80 graus aqui, ó. Então, a 80 graus, eu sei que eu tenho quanto? 140 gramas do soluto, porque eu coloquei mais 70, lembra? Enquanto não mexi no solvente, em 350. Mas ele não quer em 350, ele quer em quanto? Ele quer em 50. Então, aqui é X. Então, aqui, ó, de novo, continha bem facilzinha. 70, 140 por 7 dá 20 gramas de soluto em 50 gramas de água. Guga, e daí? E agora? Como é que eu vou achar o valor que ele quer a 60 gramas? Veja, pessoal, ele falou que a variação era linear. Não foi o que ele falou para você? Para mim, ele falou que era linear a variação. Para você também. Então, ó,
eu agora sei que como a variação é linear, eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer uma semelhançazinha no gráfico, ó. Olha que bonitinho, vê. No gráfico aqui vai ter, eu vou ter quanto, vá? O primeiro que eu tenho é de quanto? Eu tenho de 10 gramas, né, em cada 50. Depois eu tenho de quanto? 20 gramas em cada 50. Quando, como é linear, ó, não é assim? Guga. Então, vê, quando é 10 gramas, me responda, vá, equivale a qual temperatura, quando é 10 gramas? Equivale a 40 graus. Não é isso? É. E quando é de 20 gramas, equivale a qual temperatura? Aí equivale a 80 graus. Logo, ele quer para quanto? Vá, ele quer para quanto? Vá, me diga para quanto ele quer. Ele quer para quanto? Ele quer para, ó, ele quer para o valor intermediário, ele quer 60 graus. Então, quanto é que vai ser aqui? Vai ser x. Pronto, pessoal. Aí agora eu vou fazer a semelhançazinha do triângulo e você vai ficar super feliz, porque vai ser quanto? Vá, 20, aqui ó, 20 menos 10. Quando é 20 menos 10 é quanto aqui, pessoal? Tá para quanto? Vá, x menos 10. E 20 menos 10, e aqui, ó, x menos 10. Assim como, quando é 20 menos 10, lá é quanto? Lá é, ó, 80 menos 40. E aqui vai ser quanto? 60 menos 40. Aí agora você faz a continha bem bonitinho. Aqui vai dar, ó, 10 sobre x menos 10 igual a quanto? Vá. 80 menos 40 é 40, né? 60 menos 40 é 20. Aí, ó, corta aqui, vai ficar bem bonitinho, né? Aí vai dar quanto? 20 igual a quanto? 4x menos 40. Passa o 40 para lá, vai. Botar aqui para cima. Aí vai ficar, ó, 60, certo? Igual a 4x, tá? Então, quanto é x? 60 por 4 dá 15 gramas, como eu já tinha feito em 50 ml para todo mundo, em 50 de água. Então, resposta 15 para 50 de água. Questão bem legalzinha. Concorda comigo? Questão bem interessantezinha mesmo. Então, pessoal, ó, é importante, tá? Que a gente vá vendo esse assunto e vá curtindo ele, que é um assunto bem legal. Deixa eu voltar aqui agora para vocês. Ih, tá ruim, não quer sair não, hein? Tá preso aqui, encruiou, foi. Vai para lá, menino, sai. Oxê. Tá, tem hora, hein? Tem dia que o negócio trava. Pessoal, então vê, fizemos a primeira questão. Tá bom? Tá meio travadinho aqui, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vamos lá, espera aí. Então, pessoal, vamos agora resolver uma questãozinha de cada tópico. Queres vir comigo? Eu acho que é um bom convite. Vem-se embora, vem. Gustavo, esse assunto é muito complicado, né? Não, pessoal, esse assunto exige treino, tá? Exige muito treino, aí realmente exige. Vê. Aí, pessoal, agora a gente vem fazer aqui, ó. A água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Para evitar o inconveniente de usar números tão pequenos, os químicos utilizam uma unidade chamada ppm, parte por milhão. Nesse contexto, a quantidade máxima em ppm, em parte por milhão, que aí ele diz, ó, permitida de mercúrio na água potável é... Pessoal, aí vai minha dica para você. Eu já falei isso na aula teórica, mas vou falar de novo. Quando tu pegar qualquer questão de ppm, ppm é uma concentração massa por massa ou massa-volume. E ela é sempre isso. ppm é isso. É a massa em miligrama por quilo ou miligrama por litro. Anote aí, se tiver um quadro, anote no quadro bem grande na sua casa. É miligrama por litro ou miligrama por quilo. Então, eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 miligrama
por grama de água. Só que, vê, pessoal, 1 litro de água é 1 quilo. 1 quilo é 10 a sexta, né? Do grama. 1 quilo é 1.000 gramas, 10 a sexta do miligrama. Então é só transformar isso em quê? Miligrama por quilo. Vai ficar quanto? Vá, venha para cá, olha comigo. 5 vezes 10 a menos 4 miligrama. E 1 grama é 10 a menos 3 do quilograma. 5 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 3. O 10 a menos 3 sobe mais 3. Aí fica 5 vezes 10 a menos 1, que é 0,5 ppm. E aí estará resolvido. Não é legal? Então, vê, preste atenção. Guga, se cair ppm, o que é que eu faço? Massa em miligrama. Se for massa por massa, é miligrama por quilo. Se for massa volume, é miligrama por litro. Miligrama por quilo, miligrama por litro, miligrama por quilo, miligrama por litro, miligrama por quilo, miligrama por litro. Resolveu. Aí vê. Guga, o que é molalidade? Molalidade é o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilograma. A massa do solvente. Aí olha que questão tranquila, vê. Consideremos uma solução na qual 10 gramas de hidróxido de sódio, conhecido NaOH, foi solubilizada em 500 gramas de água, constituindo uma solução aquosa. Sabendo que a massa molar, o mol, quanto pesa a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, é 40 gramas por mol, qual é a molalidade? Direto, ó. Molalidade, primeiro eu vou achar o número de mol, que é 40, né? Massa molar, e 10, que é a massa da substância. Então, 10 por 40 dá 0,25. Por que 10 por 40, Guga? É a massa pela massa molar, tá? Massa pela massa molar. E a molalidade é só pegar o número de mol e dividir pelo volume em quilo. Se for água, na água, 1 quilo é igual a 1 litro. Tá legal? Então, 500 gramas de água é 0,5 quilos ou 0,5 litros. Como ele quer em mol por quilo, que é molalidade, mol por quilo, molalidade. Cuidado para não confundir com molaridade, tá? Aí, veja. E o que é fração molar? Pessoal, o que é uma fração? Fração é uma parte. Então, fração molar, ela pode ser do soluto, que é a parte do soluto em relação ao total, né? E pode ser a fração do solvente, que é a parte do solvente em relação ao total. Se eu junto as partes, eu tenho o quê? O todo. Então, a fração do soluto mais a do solvente dá 1, dá 100%. Então, ele diz, ó, o HCl foi obtido pela mistura de 2 mols de HCl com 8 mols de água. Qual a fração em mol do soluto e do solvente? Pessoal, o total é 2 mais 8, 10. Então, o que é o soluto? 2 décimos e o solvente, 8 décimos. Lembrando que os dois têm que dar 1. Tranquilo? Mas, Guga, também isso é muito fácil. Meu filho, tu quer construir a casa pelo teto, é? Calma, vai chegar lá. A primeira foi tão facilzinha de solubilidade. Vê, o álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica de concentração 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1.000 litros de álcool a 96% em volume e pretende trocá-la por um lote de álcool desinfetante, que é quanto? Concentração de 70%. Para que a quantidade total do etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70 fornecido na troca deve ser. Pessoal, eu estou fazendo uma diluição. Uma diluição onde é M1V1, M2V2. Como ele deu a porcentagem é o título, né? Então, é o título de 1, volume de 1, título de 2, volume de 2. Guga, por quê? Porque nas diluições, a massa do soluto é a mesma. E ele diz na última linha, para quem esqueceu que na diluição o soluto não altera, o número de mol é constante e a massa é constante, eu só coloco solvente, né? Ele ainda diz, ó, para que a quantidade total de etanol seja a mesma. Então, quem é? Vá, 0,96, né? Que é 96%, vezes 1.000 litros. E ele quer que seja quanto? 7,70, 0,7. Então, dá 1.371, letra B. Mas, Guga, quando eu li essa questão, eu achei que era tão difícil, Guga. Mas não é, né? É muito fácil. Então, não faz parte da vida da gente também resolver as questões com mais tranquilidade. Olha aí, uma questãozinha do SpaceX. Ele coloca assim: em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo
de alunos 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio. Lembre que esse hidróxido de sódio é soda cáustica. De concentração 25 molar. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em solução final de concentração 0,05 molar. Para a obtenção da concentração final, o volume de água. Veja, isso é uma coisa batida, repetida e errada. O pessoal erra sempre. Ele quer o volume de água. Você, pela diluição, você vai achar o volume final. Quem é o volume final? O volume final não é o volume da água. O volume final é o quanto eu tenho de água mais o inicial. Concorda? Eu tinha lá um copo d'água, botei mais água, o volume final é o quê? A soma dos dois. Então, se eu quiser achar a água, eu tenho que pegar eu tenho que pegar o final menos o inicial. Aí, ó, M1V1, M2V2, direto, né? 1,25 vezes CML, ó, 1,25 vezes CML, e o final 0,05. O volume final é 2.500. Aí o cara, eita, mas nem tem essa resposta errada, hein? E não, porque ele quer o de água. Então é 2.500 e no início eu tinha quanto? Lembra, filho de Deus, no começo tu tinha 100, então 2.500 menos 100 dá quanto? 2.400 ml. Não é legal? Questão bem legalzinha já para a gente começar. Guga, e agora essa daí, hein? Ó, analisando quantitativamente um sistema formado por soluções aquosas de cloreto de sódio, sulfato de sódio e fosfato de sódio, constatou-se a existência de 0,525 molar de sódio, 0,02 molar de sulfato, 0,125 de cloreto. Então, baseado nos dados, pode-se concluir que a concentração de fosfato no sistema é. Fica. Não estava querendo questão boa? Boa todas são, né? Estava querendo questão difícil. Chegou. Vem cá. Pô, Guga, tu vai dizer que a questão é difícil? É? Não estou dizendo que a questão é difícil, estou dizendo que a questão é interessante. Né? É interessante. Em química, interessante é o que vai fazer a gente pensar. Vamos lá, deixa eu achar aqui o meu lápis. Achei. Vê, pessoal. Lembre-se, a quantidade de, em uma solução, a quantidade de carga positiva tem que ser exatamente igual à quantidade de carga negativa, porque ela tem que ser o quê? Uma solução tem que ser eletricamente neutra, né? Se alguém perdeu o elétron, alguém ganhou. Então, a quantidade de cargas tem que ser a mesma, ó. 0,525 de um lado. Verdade, Guga. Tem mais alguém positivo? Tem não. Mas eu tenho, ó, sulfato é menos 2. Então, é 0,02 molar do íon. Logo, é 0,02 vezes 2, que vai dar quanto? 0,04. Tem mais alguém negativo, Guga? Tem. Cloreto, mas a carga do cloreto é quanto? Menos 1. Então, se a carga é menos 1, 0,125 vezes menos 1 dá 0,125. Não precisa botar o sinal, tá? Porque a quantidade de cargas, elas são iguais de um lado e do outro, tá? O que me interessa é a quantidade de cargas, certo? Aí ele diz, e aqui, ó, para melhorar. Baseado, quanto é de fosfato? Pessoal, o fosfato é menos 3. Então, eu vou ter o quê? Aqui, ó, mais o quê? 3x. Lembre-se, pessoal, é a carga, tá? É a carga. Então, você vai ter quanto? 0,04 mais 0,125, né? Isso aqui tudo vai dar menos 0,525. Não é isso? Então, vê. 0,04. Fazendo calculadora, tá? Mais 0,125. Tá? Aqui, ó. 0,525 igual a 0,165 mais 3 mols de X. Então, 0,525 menos 0,165 dá 0,36, que é igual a 3x. Então, quanto é x? 0,12. Então, pessoal, não esquece, tá? Toda vez que tu tiver íon, a quantidade de carga positiva tem que ser igual à quantidade de carga negativa. Então, se eu tiver um sistema assim, ó, vê que legal, sininho aqui uma página. Se eu tiver assim, ó, 2 molar de Ca3
PO4, 2, né assim? Quanto é que tu tem de cálcio, mais 2, e de fosfato, menos 3. Ó, 1, aqui, ó, ele quer para 2, né? 1 tá para 3, não é isso? 1 tá para 3 e 1 tá para 2. Então, se eu tiver 2, aqui eu vou ter quanto? 6, e aqui eu vou ter quanto? 4. Então, proporção em mol. E se eu quiser de íon? Aqui eu tenho 6 mols de íon, e aqui eu tenho 6 mols de íon. Ou seja, o número de cargas positivas tem que ser a quantidade de cargas negativas. Porque o sistema tem que ser o que, pessoal? Eletricamente neutro. Não é legal? Aí, ó, é interessante, né? Então, essa questão bateu exatamente nisso. A quantidade de carga positiva igualzinha à quantidade de cargas negativas. Diversão garantidíssima, né? Vamos lá, vamos fazer uma que vocês vão também gostar. Vem, pessoal. Interage. Vou voltar. Vou voltar. Ó, veja. Juntando-se 300 ml de HCl 0,4 molar com 200 ml de NaOH 0,6 molar, minha pergunta para você é: HCl reage com NaOH? HCl é ácido, NaOH é base, então eles reagem entre si. Pergunta quais molaridades final em relação ao ácido, a base e o sal formado. Vê, eu prefiro fazer na mão, mas eu vou fazer aqui só para a gente ir se acostumando. A equaçãozinha está balanceada, a proporção é 1 para 1. Quanto número de mol eu tenho? Vê, número de mol é a molaridade vezes o volume. Só que é o volume em litro. Então é 0,4 vezes 0,3. Não é isso? Então, do primeiro dá 0,12. E o segundo? 0,6 vezes 0,2 também dá 0,12. Então, vê, pessoal. Quando eu for reagir, eu vou ter 0,12 e 0,12. E no começo eu tenho quanto de produto? 0. Como reage 1 para 1, é 1 para 1 para 1 para 1. O coeficiente, ó, 1 para 1 para 1 para 1. Então é 0,12, 0,12 e forma 0,12, 0,12. No reagente é consumido, não sobra nada. Mas no produto é formado. Então, ó, não resta ácido, não resta base, mas o sal reage e forma 0,12. Como ele quer a molaridade final, quando eu juntar os dois, quem é o volume final? O sal vai estar em quanto? Tinha 300 do HCl com 200 da base, do NaOH. Então, ele vai estar em 500 ml, que é meio litro. Como eu tenho 0,12 em 500 ml, ou seja, em meio litro, 0,24 mol por litro. Então, pessoal, lembrar, né? Sempre tem a proporção. Aí, veja, a questão agora é uma questão mais interessantezinha para a gente fazer. Ver. A neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio, foram gastos 20 ml de uma solução 0,5 molar de ácido sulfúrico. Opa! Vê bem, soda cáustica com ácido sulfúrico. Até a mudança de coloração do indicador. Quando muda de cor, a gente chama de ponto de viragem, ponto de equivalência. Na titulação, que é uma reação entre um ácido e uma base, houve a neutralização. Quando neutraliza, os números de mol do ácido e da base são iguais e a gente tem uma viragem. Aí ele diz, adequado para a faixa do pH no ponto de viragem desse processo. Desse modo, qual a concentração molar da amostra da soda cáustica? Pessoal, vê. Titulado é o quê? É a soda cáustica. E o titulante, você já sabe que é o ácido, que ele deu a quantidade, né? Ó, quando você começou essa reação, você quer saber sempre quem é o quê? O titulado, né? O titulante você já sabe. Então, ó, a determinação do número de mol do titulante é: em 1000 ml, ele é 0,5 mol por litro. Ó, 0,5 mol por litro. Em 0,5 mol eu tenho em quem? Em 1 litro. 0,5 mol por litro. 0,5 mol eu tenho em 1 litro. 1 litro é 1000 ml. Mas eu só tinha 20. Então, em 20, eu vou ter quanto? Exatamente 0,01 mol do ácido. Qual é o meu cuidado? Pronto, o cuidado é a reação. Eu tenho uma base que é OH só, uma monobase, só tem um OH. E tem um diácido, que tem 2 hidrogênios ionizáveis, é H2SO4.
Então, a proporção é 2 da base para 1 do ácido. Eu tenho que lembrar disso. Ó. A proporção, lembra de proporção, né? Na primeira aula, é tudo 2 para 1. Se eu tenho quanto? 0,01, eu vou ter quanto da base? 0,02. Legal? Mas ele quer saber a concentração molar. Qual é o volume? A gente sabe que o volume de NaOH foi 30 ml, que é 0,03 do litro. E que o número de mol é 0,02. Então, qual é a molaridade? 0,02 mol por 0,03 do litro, que é 0,0, que é 0,66. Então, pessoal, questão, ó, muita gente tem dúvida nesse tipo de questão e tu não tem mais. Você está livre desse problema. Tá certo? E agora a gente vai fazer uma questão para coroar, fazer aquela questãozinha do final da aula. Vamos lá? Vamos fazer uma questão de titulação, pessoal, que é muito, muito interessante. Vem cá, deixa eu colocar aqui para a gente poder chegar nesse slide lindo. Vamos lá, vem comigo. Vem, vem, que eu conto os dias, conto as horas para te ver. A minha aula vai te fazer crescer. Vai ficar melhor do que você podia querer. Vamos lá. Que cantor ruim. Ó, barrilha é carbonato de sódio impuro. Pessoal, ó, quem é carbonato de sódio? Na2CO3. Olha aí. Aí ele diz, insumo básico da indústria química. Uma amostra de barrilha de 10 gramas, pessoal, 10 gramas é a parte pura, mais o quê? Mais impura. Tá vendo tu? Aí ele diz, foi totalmente dissolvida em 800, a gente colocou isso aqui, em 800 ml de ácido clorídrico 0,2 molar. Aí ele fala, vê, o excesso desse ácido, pronto, agora é que é legal, veja. Eu não sei quanto reagiu, mas vou saber rapidamente. Por quê? Porque se o excesso dele, eu vou tirar aqui, ó, o excesso dele reagiu com quanto? O excesso do ácido foi neutralizado, ó, HCl, foi neutralizado por NaOH. Aí, olha, NaCl mais o quê? Mais água. Qual é a proporção? 1 para 1. Muito bem. Aí ele diz, ó, neutralizado por 250 ml de uma solução 0,1 molar. Pessoal, 250 ml é 0,25 do litro, não é verdade? E 0,1 molar. Então, quem é o número de mol da nossa querida base? 0,1 vezes 0,25 litros, que vai dar 0,025 mol. Então, o número de mol do ácido é igual ao número de mol da base. Quem é o número de mol do ácido? É igual ao número de mol da base, que é igual a 0,025. Então, pessoal, isso é o quanto estava em excesso. Mas me diz, quanto é que eu tinha no início? Aqui, ó, o início todo. Eu tinha quanto aqui nesse início? Quanto é que eu tinha nesse início todo? Vá. Eu tinha 0,8 vezes 0,2. Não era isso? Então, se eu tinha 0,8 vezes 0,2, eu tinha a quantidade de 0,16 mol. Pessoal, vem comigo. Vê. Vou mudar de cor de novo, hein? Eu tenho, no início, eu tenho quanto? 0,16. E quanto estava em excesso? 0,025. Então, se eu pegar quanto eu tinha no início, certo? E tirar o excesso, se eu pegar 0,16, é o que eu tinha, mas estava em excesso 0,025. Então, 135 mol de quem? De HCl é o que reagiu.
sempre reage o quê? O que eu tinha no início menos o que estava em excesso. Então, para finalizando, como é que a gente vai fazer aqui? Vê que lindo o final disso aqui. Lindo é exagero também, né? Também estou exagerado. Vamos lá. Vê. Vou botar de verde aqui, a esperança da gente. Vê. Na2CO3, tá? Reagindo com quem? Com HCl. Vai dar, ó, NaCl, 2 mols, né? Mais H2O, mais CO2. Então, aqui, ó, tem que balancear, bota 2 aqui. Então, eu sei que 1 mol tá para quanto? Para 2 mols. Mas eu não reagi 2 mols. Eu reagi quanto? Eu reagi 0,135 mol. Então, quanto é que eu tenho de Na2CO3? 0,135 dividido por 2, que vai dar 0,0675. Guga, acabou a questão praticamente. Veja, aqui, ó, eu vou agora fazer o quê? Ó, vem para cá. O fim dela. Me diz uma coisa, vá. Quanto é que pesa Na2CO3? Pessoal, é dado, tá? Isso aqui é dado. 46 com 12 com 48, tá? Então, dá 106 gramas por mol. Pessoal, isso aqui é dado, viu? Dado. Então, 106 gramas é quanto? É 1 mol. Mas eu não tenho mol. Eu tenho quanto? Eu tenho 0,0675 mol, que vai equivaler a X. Então, 0,0675 multiplicado por quanto? Por 106. Dá 7,15 gramas. Sim, Google, e daí? Ele me disse que a mistura toda pesava quanto? 10 gramas. Então, vem cá. Ó, 10 gramas. 10 gramas era se fosse quanto? Tudo é quanto? 100%. Então, 7,15 é X. Quanto é X, pessoal? Aproximadamente 71% de pureza. Não é legal, pessoal? Então, o pessoal fica retado que esse negócio não é legal, né? Então, ó, uma questão maçuda, né? Questão de primeira. Sabe qual é o segredo, né? Não tem. É fazer bem muita questão. Mas tem uma coisa que ajuda. Vem cá. Se tu pegar uma questão dessa e ficar refazendo ela umas 2 vezes, tu vai entender a lógica. E se tu entender a lógica, tu nunca mais erra. Certo? Vamos embora, tá? Beijo. Até semana que vem. Manda as dúvidas para mim, tô esperando.